Mais um final de semana violento na capital. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. Segunda-feira de muita violência na região metropolitana de São Luís. 3 assassinatos ocorreram nas últimas 24 horas. Iniciando no bairro da Forquilha, um condomínio, um senhor identificado como Aurino José Costa Brandão, de 53 anos, foi morto a tiros por 3 homens que tiveram acesso ao condomínio e estavam em busca do filho da vítima, que também foi baleado, mas felizmente foi socorrido e encaminhado ao hospital. Os bandidos utilizaram uma pistola .40 de uso restrito das forças de segurança pública. O caso foi registrado na delegacia da Cidade Operária. No entanto, eles permanecem foragidos. No bairro da Divinéia, outro assassinato, dessa vez a vítima Josiel Correia Frazão, de 30 anos, também foi baleado, morto, e os bandidos conseguiram fugir. A polícia ainda não identificou a motivação do crime e quem seriam suspeitos. E no bairro de Fátima, um outro assassinato, dessa vez Adalberto Silva Louzeiro, de 52 anos, também vítima de arma de fogo. A polícia também não conseguiu prender os bandidos e nem identificar a motivação do crime. Com estes 3 homicídios nas últimas 24 horas, a Secretaria de Segurança Pública registra apenas no mês de outubro, na região metropolitana de São Luís, 62 assassinatos. Uma situação preocupante e que trouxe aqui à Assembleia Legislativa o secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, que está neste momento reunido com o deputado Roberto Costa, que integra a Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa. Dessa reunião também está participando o comandante da Polícia Militar do Maranhão, Franklin Pacheco. A ideia vai ser discutir estratégias emergenciais para reduzir os índices de violência que estão atemorizando a população de São Luís. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Neste momento, o secretário de Segurança, Aloysio Mendes, está reunido na presidência com o presidente desta casa e com mais parlamentares, entre eles o deputado Roberto Costa e também o deputado J. Pinto. Diálogo com a comunidade. O Tribunal de Justiça realizou audiência pública no bairro da Liberdade. Além de esclarecer sobre a função do judiciário, vários problemas foram apontados pela comunidade. O principal deles foi a violência. Uma das áreas com maior concentração populacional de São Luís. Para os moradores da Liberdade, essa é uma oportunidade de serem ouvidos. Eles reclamam principalmente da violência. Dona Romana conhece bem a situação. Ela tem 89 anos e há 60 vive no bairro. Pedir para esses filhos de Deus não fazer o que estão fazendo, matando uns aos outros. Você acha que a violência... A violência está demais, minha filha. Não se respeita mais ninguém, não se respeita a pessoa idosa. A pessoa idosa é como uma ninguém assim, as pessoas. Precisa mesmo ajuda. Porque se não for assim não vai, porque está demais. Os moradores participaram da audiência pública realizada pela ouvidoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, no bairro da Liberdade. Uma oportunidade para formular reclamações, denúncias e sugestões e ainda esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da Justiça Estadual. Nós estamos com esse êxito de 97% de todas as reclamações serem atendidas e com brevidade de tempo. Então isso é bastante confortável e neste ano tivemos um aumento muito grande de demandas, duplicou do ano passado. Isso significa a credibilidade da ouvidoria e a repercussão que está havendo de que ela é efetiva mesmo. Ouve as reclamações e atende. O cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria através do formulário eletrônico, disponível no portal do Judiciário. O e-mail institucional, presencialmente na Avenida Carlos Cunha, número 3000, no subsolo do Shopping de Aracati, e ainda pelos telefones 3221 1109 e 3221 0393. De acordo com o relatório da ouvidoria, o setor já foi acionado mais de 2.600 vezes este ano. No primeiro semestre, o número de chamados já havia superado o total de 2012. Para esse morador, a audiência é uma oportunidade para falar dos problemas enfrentados na comunidade. O bairro da Liberdade é um bairro que está esquecido, porque aqui saneamento básico nós não temos,
segurança nós não temos. Então, são todos os fatores que nós precisamos com urgência. Diretamente, então, eu acho muito importante o apresentador do desembargador, porque possa nos orientar, de uma maneira ou outra, a recorrer aonde recorrer. Então, a presença deles aqui no bairro é muito importante, está tirando nossas dúvidas, onde recorrer, tempo de segurança, onde ir, onde procurar. A questão da água, que nós não temos, aqui o bairro está em caos, aqui um dia sim, um dia não. Então, são fatores que devíamos, de uma maneira ou outra, ir atrás, porque a gente somos pessoas leigas. Os resultados serão entregues à comunidade no prazo de 20 dias úteis. Bom, o projeto continua, a ouvidoria do Judiciário vai estar em vários bairros da periferia de São Luís, entre eles Vila Palmeira e Coroadinho. Chegam hoje a São Luís 81 médicos estrangeiros que atenderão em unidades básicas de saúde de 70 municípios do Maranhão pela segunda etapa do programa Mais Médicos do governo federal. O voo da Força Aérea Brasileira, que trará os profissionais para o estado, chega à capital às 13h30, 1h30 da tarde. Um outro grupo de 81 médicos desembarca em São Luís amanhã às 17h20. Nesta etapa, o Maranhão receberá mais 162 profissionais. No estado, por determinação da presidente Dilma Rousseff, os médicos serão recepcionados pelo ministro do Turismo, Gastão Vieira, representando o governo federal. A recepção dos profissionais acontecerá no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís, hoje e amanhã. Os médicos começarão a atender nos municípios a partir do dia 4 de novembro. O Mundo Mágico da Leitura, projeto da Rede Leitura, compartilha a arte de ler com crianças de escolas comunitárias. Leitura de contos, poesias e conversa com escritores faz parte do projeto. O amor aos livros fez a Yasmine, de 10 anos, vencer a timidez, escrever um cordel e recitar para os amigos durante o projeto Livro na Praça. Eu acho tão importante assim, porque quem lê viaja e se não fosse pela leitura, eu com certeza não estaria aqui hoje. Crianças de escolas comunitárias da cidade operária e bairros vizinhos em São Luís compartilharam palavras, imagens, fantasias e encantamento no meio da praça. É assim, ocupando os espaços públicos, que a cidade se humaniza. A nossa intenção é atingir o maior número de público possível e a criança é o nosso foco principal, visto que nesse momento que a criança está na escola, ela precisa também desse trabalho da leitura, porque isso vai dar um suporte maior para que essa criança cresça com consciência crítica sobre a vida dela, os problemas que acontecem na comunidade dela e ela possa incidir sobre esses problemas que estão na comunidade. Tendas foram montadas com livros e apresentação de contos, além de mediações de leitura e conversa com escritores. Durante as atividades, a campanha de doação de obras literárias foi lançada. O projeto é uma iniciativa da Rede Leitora Terra das Palmeiras. A coordenadora de políticas públicas da rede diz que a ideia é fazer uma campanha permanente para recolher livros novos e usados para a ampliação do acervo das bibliotecas que integram a rede. Ela explica como funciona o conjunto de ações. É um conjunto de bibliotecas comunitárias formada por 5 bibliotecas, onde a gente tem uma na Cidade Operária, uma na Santa Clara, uma na Janaína e 2 na Cidade Olímpica. Essas bibliotecas, elas são da comunidade. Qualquer pessoa pode acessar essas bibliotecas, basta conhecer um pouco, saber o cronograma, o que está acontecendo a cada dia da semana e qualquer pessoa, tanto faz ser criança, adulto, jovem, pode ir tranquilamente, se quiser ouvir a história lá, tem um mediador no espaço para fazer a mediação de leitura. Se não quiser ficar na biblioteca, pega o livro emprestado, leva para casa, lê e tem o tempo da devolução. No sarau, ao ar livre, José declamou e fez uma homenagem ao próprio livro. O livro tem muitas palavras, dá para ler e dar gargalhadas. O livro é muito importante, também tem muitas palavras interessantes. O livro é bom de ler, às vezes você lê palavras que não sabe nem escrever. Alguns livros têm histórias interessantes. Essas histórias são feitas até por nós estudantes. Alguns livros têm músicas interessantes. Essas músicas são feitas até por nós. Essas músicas são até rimantes. Alguns livros têm histórias de amor, histórias interessantes. Essas histórias têm amor e têm romance. Foi mais um dia que a leitura ganhou a praça e as crianças ganharam livros, arte e sorrisos.
Muito lindo de ver, né? Veja no próximo bloco o aniversário da Constituição Federal e o marco dos direitos humanos. Um instante só. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. O Fórum reuniu representantes de várias entidades para discutir o cumprimento da Agenda de Direitos Humanos no Maranhão. O encontro foi preparatório para o Fórum Mundial que acontece em Brasília no mês de dezembro. A falta de água é um problema antigo no bairro Madre Deus, em São Luís. A pia de Seu José está cheia de louças. O comerciante já pensou até em fechar as portas por causa da violação de um direito seu e de todos. Água na torneira. Eu fui umas 4 vezes na Caema tentar resolver esse problema, que chega a conta, mas a água não chega. Eu disse que eu não vou pagar, porque eu não vou pagar por uma coisa que eu não uso. Essa semana mesmo eu fui lá, o fiscal vem aqui, olha aí, faz... Ele, aqui é fechado, ele faz o relatório dele assim, através da comunidade, pega a declaração de um, declaração de faz do jeito que quer e pronto. E a conta continua chegando, mas a água não chega. No bairro Liberdade, é o pequeno Gabriel, de 12 anos, que não aceita mais conviver com a invisibilidade do poder público. Enxerga uma comunidade sem lazer, educação, saneamento básico, segurança. Gabriel desabafa. A segurança aqui é muito precária. Você chama uma viatura, só chega depois do ocorrido. Você chama uma ambulância, você morre esperando, não chega. Você pede um táxi, aonde é Liberdade, você morre. Você está precisando de um socorro, você pede um táxi, aonde é na Liberdade, é bem aonde? Aqui ninguém vem, porque acha que o bairro da Liberdade é um bairro, uma área de terror. Se pudesse, eu faria um time, São Luís do Maranhão. Todos os habitantes, com todos os habitantes, porque é uma cidade maravilhosa, tá? Merece tudo de bom, merece uma boa segurança, merece uma boa educação, uma boa saúde,
coisa que nós não temos acesso, eu volto a repetir. Na fila dos hospitais, nas penitenciárias, no campo, nas ruas da cidade, os direitos humanos pertencem a cada um de nós. Todas as pessoas têm direito a uma vida decente, não importa quem sejam, nem onde vivam. Sua dignidade deve ser protegida contra qualquer abuso, mas nem sempre foi assim. Com a Segunda Guerra Mundial, houve um estímulo à criação de mecanismos para a proteção desses direitos e, em 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o documento mais traduzido no mundo inteiro, principal marco internacional dos direitos humanos, um indicador de monitoramento das violações e de controle social dos atos estatais, onde o povo tem poder legítimo de exigir dos governos o cumprimento dos seus direitos. Muitos movimentos de luta por direitos surgiram após a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, o marco legal se deu com a Constituição Federal de 1988, um documento extremamente avançado, influenciado por todas as grandes reformas políticas do século XX. Desses 25 anos para cá, uma série de direitos fundamentais foi garantida e a estrutura teórica foi enriquecida com tratados internacionais. O problema é que existe uma lacuna muito grande entre o país real, aquele que a gente vive, e o da Constituição. Um direito que aqui no Estado ainda não está sendo respondido, mas um direito que todos nós temos é o direito ao trabalho. Ora, num país onde que tem muitos desempregados, muita gente sem trabalho, esse direito fundamental é negado. Nós temos, por ter nascido, nós temos direito à alimentação. Ora, quantas pessoas não têm alimentação suficiente? Nós temos direito à saúde. Inclusive, a Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Quem diz que esse direito está sendo atendido? Mas, da mesma forma, refugiados políticos, pessoas em guerra, presos, também têm os seus direitos. Indígenas têm os seus direitos, muitas vezes negados. Quilombolas, trabalhadores. Então, tem um monte de direitos que a gente tem que ter consciência que as populações têm. Em São Luís, os avanços e desafios dos direitos humanos ao longo dos anos no Estado estão sendo discutidos com a participação da comunidade, movimentos sociais, dos poderes, órgãos públicos e instituições. Diante de um mundo permeado de desigualdades sociais, as entidades de direitos humanos se voltam mais para esses grupos vulneráveis, essas pessoas que não têm como garantir esses direitos. A perspectiva da luta por igualdade, ela orienta a atuação da maior parte das entidades de direitos humanos internacionalmente e nacionalmente. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de direito à educação, de direito à saúde, de direito à água, de direito à regularização fundiária, né? São tantos direitos, direito à segurança pública, né? Esses são os direitos humanos, são os direitos inerentes à nossa condição por sermos simplesmente humanos. Então, isso é extensivo a todos, né? Portanto, nós temos que realmente vencer o preconceito e mostrar para a sociedade, né, que essa luta histórica que existe na humanidade, que existe em todo o mundo, no Brasil, etc., sempre foi uma luta por direitos humanos. E é por isso que é importante o evento, porque ele faz um balanço dos últimos 20 anos da luta por direitos humanos no Estado do Maranhão e certamente vai tirar muitas indicações para avançar na organização do povo em relação a essas batalhas existentes aqui no Estado. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos integra a comissão organizadora da etapa Maranhão do Fórum Mundial. O debate faz parte dos preparativos para a construção coletiva de um documento público com propostas para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece no mês de dezembro em Brasília. Nós elegemos 4 temáticas para a gente, digamos assim, focar durante esse processo aqui de discussão. Um primeiro é sobre o combate à tortura, né? Que infelizmente ainda é um problema, é uma violação, uma grave violação de direitos humanos que nós vivenciamos aqui no Estado. Então esse é um tema que nós vamos discutir aqui. O outro é sobre a memória e verdade. Na verdade, há um esforço nacional no sentido de resgatar essa história, né?
E então nós vamos também fazer esse processo de discussão aqui. O outro tema, que muito atual, por sinal, é sobre o sistema penitenciário, né? A situação das pessoas privadas de liberdade no Maranhão. E o outro tema vai ser sobre os conflitos socioambientais que nós também vivenciamos aqui no Estado. Então, nesse momento a gente vai focar, vai priorizar esses 4 temas para a gente discutir e levar para o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Bom, o Fórum Internacional de Direitos Humanos acontece de 10 a 13 em Brasília, 10 a 13 de dezembro em Brasília. É emblemática essa discussão de direitos humanos, quando também se comemora aí os 25 anos da Constituição Federal, o Marco Legal de Direitos Humanos. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Carlos Eduardo Lula, que é especialista em direito constitucional, consultor legislativo. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer uma volta, né, no passado, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que o mundo estava, né, um caos e sem um ordenamento, né, de suas relações, tanto sociais, econômicas, jurídicas, né? E nesse momento, em 1948, quando nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo passa a ter como se fosse uma âncora, né, e um tratado para as questões dos direitos humanos. Isso, o que aconteceu que o homem não acreditava que podia ter acontecido a Segunda Guerra da forma que aconteceu, com tanta crueldade, com tanta barbaridade, e sobretudo com a nação querendo impor uma condição superior a outros homens. A gramática dos direitos humanos, ela acontece e ela se fornece e se fortalece a partir de uma dinâmica contra atos do Estado. O Estado que é comandado por homens. Os direitos humanos, portanto, eles são direitos para proteger o homem de si mesmo. Né? É para dar direito à moradia, para dar direito à condição de vida melhor, para dar direito à saúde, para dar direito à segurança, mas para dar direito também que homens não cometam barbaridades contra outros homens. É sobretudo com essa dinâmica e com a experiência que se viveu da Segunda Guerra Mundial, muito mais forte na Europa do que na América, mas a gente também colhe os frutos dessa experiência e o mundo nunca mais foi o mesmo desde então. A experiência da Segunda Guerra serviu para positivar uma série de direitos e colocar uma série de restrições à atuação do Estado que até então não existiam e passaram a existir apenas somente por receio de que outra pessoa pudesse, utilizando a força do Estado, tentar utilizar o Estado contra a humanidade. Agora, eu imagino que naquela época, 1948, depois que o mundo está todo, né, destruído, porque foi uma violação de culturas também, né? Reconstruir tudo isso foi um caminho muito difícil, né? E o que foi, além de ser difícil, foi surpreendente, porque se a gente lembrar a Alemanha era uma nação desenvolvida na Europa. Ela tinha uma das constituições mais evoluídas do mundo, que era a Constituição de Weimar, de 1919, que previa uma série de direitos. E o que é mais complicado é que Hitler assume o poder na Alemanha sem mudar um artigo da Constituição. Ele assume o poder por meios legítimos, por meio de eleições diretas, mas a partir daí ele se utiliza dos aparelhos que o Estado dava para subjugar a própria sociedade. Então, o que acontece? A partir de então, se discute no próprio direito constitucional e na própria ciência política quem deve ser o defensor da Constituição. Para Hitler, devia ser ele próprio, o Führer. E para os outros juristas, por exemplo, para Hans Kelsen, que foi um grande positivista, mas que sai da Europa para os Estados Unidos, ele fala da necessidade de se ter um tribunal constitucional, que em períodos como esse deveria zelar pela guarda da Constituição. E a partir de então a gente vai ter o surgimento dos tribunais constitucionais pelo mundo. O STF no Brasil, o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Austríaco, mesmo nos Estados Unidos, você passa a ter um aparelho do judiciário podendo julgar a Constituição e podendo até dizer que atos criados pelo Parlamento, atos criados pelo Poder Legislativo, eles são ofensivos à Constituição. Até então, nada disso era discutido ou nada disso era debatido, porque não se pensava que o homem poderia chegar a esse ponto. Bom, a gente vê hoje que mesmo 2013, mesmo diante de toda essa evolução dos direitos humanos no mundo, de toda essa discussão e desses marcos legais, a gente ainda vê a violação, ou seja, o que a Natália coloca, do país para a prática, né, do país que a gente vive para o que está na Constituição, do país, do mundo que a gente vive para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há uma distância bem grande, porque a gente ainda vê guerras e mais guerras, povos e culturas aí travando um verdadeiro embate. Né? Entre a Constituição escrita e a Constituição real,
a um poço enorme. E a nossa tarefa é tentar concretizar essa Constituição. Seja no Brasil, seja nos países da América Latina. Se a gente pegar toda a América Latina, a gente vai ver que o Brasil é um país sui generis. Tivemos pouquíssimas constituições, não tivemos, por assim dizer, na nossa história, golpes atrás de golpes de Estado, o que é algo que aconteceu nos nossos irmãos. A gente vai pegar em Venezuela, Bolívia, elas tiveram um pouco mais de 100 anos, quase 50 constituições. Que é impensável para o caso brasileiro. Nós estamos na 8ª Constituição. Nós estamos na 8ª Constituição. A Constituição de 88 é uma Constituição que trouxe estabilidade. Passou logo, ao longo desses 25 anos, por inúmeras situações que demonstraram que ela tem força suficiente para que não se fale mais em golpe, o golpe de Estado. A gente pode pensar aí o impeachment do Collor, o mensalão do Lula, mesmo a reeleição do Fernando Henrique, era uma regra que não existia. Em todas essas situações nós tivemos decisões ou soluções políticas dentro da estabilidade das instituições. O Supremo tomou decisões, o Congresso tomou decisões, o Executivo tomou decisões, mas nem por isso se fala num golpe ou simplesmente em outra Constituição. É possível obter soluções dentro da estabilidade das instituições que a gente tem, e talvez essa é a maior característica da consolidação da nossa democracia. Bom, a gente pode falar desses avanços todos que a Constituição de 88 trouxe, né? Mas ela é considerada por muitos juristas e por muitos cientistas políticos como um documento extremamente prolixo e exaustivo. Por que isso? A nossa Constituição é uma Constituição analítica. Nem sempre essa crítica é verdadeira, em parte ela é verdade. A gente tende a querer considerar a nossa Constituição com a Constituição dos Estados Unidos, que não é possível. No final do século XVIII, as constituições eram uma coisa, hoje as constituições são outra coisa. Se a gente tivesse uma Constituição hoje nos Estados Unidos, uma nova Constituição, não querendo mais a Constituição da Fundação, querendo outra, provavelmente seria um documento muito maior. Mas por que nossa Constituição é tão prolixa? Por que nossa Constituição é tão extensa? Porque a gente tem mais de 200 artigos? Porque todo mundo procurou abrigo na Constituição. Todo mundo teve medo do que se passou entre 64 e 88. Então a gente tem, por exemplo, uma previsão na Constituição que declara que a escola é patrimônio público federal, ou assuntos que não deveriam ser colocados, assuntos de matéria tributária, por exemplo, todos eles foram colocados na Constituição. O que é isso? É uma enorme desconfiança dos atos do Estado. Em 88, a gente não confiava que o Estado não confiava no que o Estado viria a fazer. Bom, a gente tem aí a criação do Superior Tribunal de Justiça, né, dos tribunais regionais e federais, entre outras medidas que estão aí dentro dessa Constituição, né? Todo o aparelhamento do judiciário é colocado no texto constitucional, como se fosse necessário. Toda a questão de competência judiciária é colocada no texto constitucional. A criação do STJ, há o fortalecimento do STF, há, sobretudo, um órgão que passa a ter uma função primordial depois de 88, que é o Ministério Público. Para a gente se lembrar, antes de 88, o Ministério Público ele funcionava como as procuradorias do Estado hoje. Eles eram defensores do Estado. Eles não eram defensores da sociedade, do cidadão, como eles passaram a ser a partir de 88. Então, a gente tem um fortalecimento do Ministério Público, a gente tem um fortalecimento dos órgãos de controle do Estado. Tudo isso apenas ou somente após a Constituição de 88. A gente tem uma maior estabilidade das regras eleitorais, a gente tem previsões de direitos fundamentais contra atos do Parlamento que queiram, por exemplo, subjugar regras eleitorais, subjugar minorias. O artigo 16, a gente não fala da anualidade, que a lei só pode alterar com 1 ano de vigência. Essas regras são regras que se colocam na Constituição, que a princípio não precisariam estar lá, mas se colocam como uma desconfiança enorme que o Estado poderia continuar errando. Bom, no caso, a Constituição, da forma como ela foi escrita, ela expõe muito mais o Estado, mas ela garante aí os instrumentos de controle social e também de exercício da democracia brasileira. Sobretudo, a Constituição ela permite não só uma democracia representativa, mas uma democracia de fato representativa, uma democracia o que a gente pode chamar até de semi-direta. A gente elege nossos representantes, mas a Constituição dá inúmeros mecanismos de exercício da democracia direta e do controle do poder estatal. Só por isso a gente já pode dizer que a Constituição de 88 ela é uma vitoriosa. Se a gente for fazer um balanço entre avanços e retrocessos, a gente tem muito mais avanço na Constituição de 88, a gente tem muito mais pontos positivos que pontos negativos a dizer dela. O que você destacaria nesses 25 anos aí da Constituição brasileira?
Eu acho que o constitucionalismo venceu, a Constituição venceu nesse tempo. Nesses 25 anos, em 88, talvez a gente não acreditasse que essa Constituição durasse tanto tempo. O mundo mudou muito de lá para cá. A Constituição de um ano antes da queda do Muro de Berlim. Então, ela também é devedora desse período histórico. E ainda assim a gente conseguiu sobreviver. O fortalecimento das instituições, a gente tem um judiciário forte, um Ministério Público forte, e ter, ainda que com todas as suas dificuldades, os três poderes dialogando entre si, sem que haja nenhuma tentativa de golpe ou de atropelo de uma instituição pela outra, eu acho que isso é um ponto, talvez, que a gente ainda vai render palmas por muito tempo. Esse fortalecimento da democracia e das instituições do Brasil que a Constituição trouxe. Bom, Lula, eu ia colocar como uma crítica, né, e um ponto de estrangulamento desses 25 anos da Constituição, essa questão do diálogo entre as instituições, né, que deveria ser melhor, né, e deveria ser mais propositivo entre as instituições, né, cada um exercendo seu papel, mas trabalhando de forma integral, né. Na sua fala, houve um avanço, né, disso. Mas a gente precisa melhorar um pouco mais. Né? Houve um avanço. É possível melhorar. A gente também tem o complicador que não é tanto por culpa da Constituição, mas por culpa do momento que a gente vive, de crise da democracia representativa. Então a gente tem um diálogo mais complicado entre os poderes. Mas se a gente se lembrar que 40 anos atrás o Poder Executivo ele diminuía o Judiciário, ele tirava ministros do STF, aumentava o número de ministros do STF para colocar pessoas mais ligadas a ele, para exatamente diminuir o controle do Judiciário sobre os atos do Estado. E a gente pensar nisso hoje, isso é impensável. Né? Então, de algum modo se avançou. Lógico, há crises atrás de crises. Há crise entre o Judiciário e o Legislativo, há crise entre o Judiciário e o Executivo, há crise entre o Legislativo e o Executivo. A gente tem um problema sério. A gente não tem um sistema de governo próprio. A gente tem o que a gente chamou de presidencialismo de coalizão. A gente não é nem parlamentarista, nem propriamente presidencialista. A gente é um misto e a gente tem uma dificuldade enorme de todos os presidentes governarem. Nenhum partido consegue fazer a maioria no parlamento brasileiro. E qual é a forma de se governar que todos os presidentes conseguiram até hoje? É fazer um presidencialismo de coalizão. Passadas as eleições, se vai ter de conversar com todos os partidos políticos e ir atrás de um por um para se conseguir a maioria no parlamento. Quer dizer, se faz isso na prática, mas não se admite que se tem uma forma de governo assim. Não se admite que se tem uma forma de governo assim, mas os estudos já comprovam isso. De Collor a Dilma, todos trabalharam do mesmo modo. Isso é terrível. Acaba gerando o que a gente sempre vê. É corrupção, né? É toma lá da cá, são meios inescrupulosos de apoio. Em geral, se vai atrás de apoio, não por conta de fins ideológicos ou outros, mas por apoio financeiro, ou mesmo político, em relação às bases. Isso já mostrou que não dá certo. Isso sempre leva à corrupção. O apoio que acontece desse modo, apenas são somente após a eleição, e não por fins ideológicos, mas por fins outros, sempre leva a problemas sérios. Não é por acaso que a Polícia Federal, também uma instituição que se fortalece depois de 88, ao começar a combater e a investigar crimes de corrupção, se assusta com um número elevadíssimo de casos. E a gente teve, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal a falar há cerca de 3 semanas, ele dizia a origem de 90% dos crimes de corrupção que a gente investiga está no financiamento das eleições, né? Por isso é urgente essa reforma. Por isso é urgente as reformas, aliás. As reformas ainda, principalmente uma reforma política. E aí uma reforma política que não tente resolver o problema dos políticos, mas tente resolver o problema da sociedade. Bom, dia 1º de novembro tem aí uma grande homenagem, né, uma grande discussão também em torno da Constituição Federal dos 25 anos e homenagem a constituintes, né, aí pela OAB, né, promovido pela OAB. É uma homenagem interessante que se faz aos constituintes maranhenses. São poucas as pessoas que têm essa oportunidade de participar do momento tão simbólico quanto é a instauração de uma Assembleia Constituinte, né? Ser poder constituinte originário. Então, é uma homenagem merecida a essas pessoas que puderam participar desse momento histórico. A gente vai acompanhar. Muito obrigada, Lula, pela sua entrevista aqui no Portal da Assembleia. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da sessão plenária a partir das 9h30 da manhã, onde você pode acompanhar aqui pela TV Assembleia o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.